Olá, eu sou a Rose Claire, estamos começando mais um programa Variedades e, como sempre, trazendo assuntos sempre interessantes para você. E dando continuidade ao programa sobre a cultura caipira, hoje falaremos dos artistas que se destacaram após a década de 40 da música caipira. Vamos lá? A partir da Segunda Guerra Mundial, a música caipira incorpora elementos novos e estilos diferenciados, como a harpa das guaranias e o acordeon das polcas europeias, diversificando os ritmos, mas mantendo a estrutura básica da viola. A temática passa a dar mais ênfase ao romantismo, porém, as origens simplistas continuam nas letras carregadas de lembranças da vida na roça e no sertão. Alguns destaques dessa época foram os duos Cascatinha e Ana, Nonô e Naná, Irmãs Galvão, Irmãs Castro, Sulino e Marroeiro, Palmeira e Biá, o trio Luizinho e Limeira e Zezinha, que foram os lançadores da música campeira. O compositor José Fortuna, adaptador da guarânia no Brasil, e o cantor e violeiro Tião Carreiro, que inova a música caipira ao fundir o gênero com samba, coco e calango de roda. Falaremos agora de algumas personagens dessa época na música caipira brasileira. Cascatinha e Ana foi uma dupla sertaneja formada por Francisco dos Santos e Ana Eufrosina da Silva, marido e esposa que juntos formaram uma das principais duplas sertanejas do Brasil. Nascidos no interior de São Paulo, desde cedo a dupla apaixonou-se pela poesia da música sertaneja. Francisco dos Santos já tocava bateria e violão e se apresentava cantando modinhas, canções e valsas românticas. Ana Eufrosina se apresentava como solista em um conjunto formado por seus irmãos. Francisco e Ana se conheceram e casaram em 1941. Formou-se então o Trio Esmeralda com o músico Chope. O Trio Esmeralda viajou para o Rio de Janeiro obtendo relativo sucesso. Receberam prêmios nos programas César Ladeira na Rádio Mairink Veiga. Em 1942, o trio se desfez com a saída de Chope. Cascatinha e Ana ingressaram então no circo Estrela d'Alva, com o qual fizeram uma excursão pelo interior dos estados do Rio e de São Paulo, para onde retornaram. Em São Paulo, continuaram a atuar em diversos circos, tendo permanecido por 5 anos no Circo Imperial. Em 1950, foram contratados pela Rádio Record, onde permaneceram atuando por 12 anos. Em 1951, estrearam em disco pela toda a América, cantando a canção La Paloma, de Iradier e Pedro Almeida, e a toada brejeira fronteiriça de José Fortuna, um dos compositores favoritos de Cascatinha. Em 1952, gravaram aqueles que seriam 2 de seus maiores sucessos, assim como da própria MPB. Eram a canção Meu Primeiro Amor, com a versão de José Fortuna e Pinheirinho Júnior, e a guarânia Índia, com versão de José Fortuna. A música índia vendeu 300 mil cópias em seu primeiro ano de lançamento e até a segunda metade dos anos 90 havia vendido mais de 3 milhões de discos. Em 1959, lançaram outro de seus maiores sucessos, a guarânia Colcha de Retalhos, de Raul Torres. No mesmo ano, Cascatinha foi promovido a diretor artístico da Toda América, descobrindo vários talentos. Ana veio a falecer em 1981 e Cascatinha em 1996. Teu vulto no campo, diferente as flores pela cor rubi.
Alcides Felisbino Basílio, o Nonô Basílio, nascido em Formiga, Minas Gerais, começou a compor com 16 anos de idade. Veio para São Paulo em 1950. O encontro com Naná, nome artístico de Maria de Lourdes Batista de Souza, também da mesma cidade de Formiga, quando ela fazia teatro amador e Nonô formava dupla com seu irmão Dudu. Casaram-se em 1953 e já no ano seguinte nascia o duo Nonô e Naná. Foi em 1950 que Nonô conheceu o renomado trio Luizinho, Limeira e Zezinha na Rádio Tupi de São Paulo. E eles gravaram em 1951 o corrido Cantando Sempre. Nonô Basílio passou então a ter suas composições gravadas por Luizinho, Limeira e Zezinha, Palmeira e Biá e também Jeca Mineiro e Mineirinho. Em 1953, celebrou-se o casamento de Alcides com Maria de Lourdes, o qual teve como padrinhos a dupla Cascatinha e Ana. Nonô e Naná gravaram o primeiro disco em 1957 na Toda América, gravadora que era dirigida pelo Cascatinha. Também continuaram com as apresentações em circos e teatros das cidades do interior. Além de 11 LPs gravados pela dupla, em 1971, Nonô e Naná participaram do filme No Rancho Fundo, de Oswaldo de Oliveira. Como compositor, Nonô Basílio é sem dúvida de fundamental importância para o nosso cancioneiro sertanejo e um grande momento de sua carreira foi certamente o lançamento e o sucesso de Mágoa de Boiadeiro, que ele compôs em parceria com o Índio Vago. Calcula-se que Nonô Basílio tenha mais de 1000 composições, as quais foram gravadas pelos mais variados artistas, tais como Luizinho, Limeira e Zezinha, Cascatinha e Ana, Pedro Bento e Zé da Estrada, Mário Zan, Nenete e Dorinho, Dulce e Ema, Irmãs Galvão, Tonico Tinoco, Sérgio Reis, apenas para citar alguns. Além da criação da Tupiana, juntamente com Mário Zan, Nonô Basílio compôs suas músicas nos mais variados ritmos, tais como boleros, cururus, tangos, valsas, canções rancheiras, xotes, entre outros. Foi compositor, cantor e diretor artístico, tendo trabalho inclusive na apresentação do programa Viola Minha Viola, da TV Cultura de São Paulo em 1980, ao lado de Moraes Sarmento. Criancinhas que eu adoro, vá ver de perto meu céu aqui na terra e conhecer as criancinhas que eu adoro. Lembrando sempre, minha amiga, meu amigo, olha, você que está aí nos vendo no YouTube, dê um like pra gente. Olha, eu conto com você, tá bom? Dê um like, compartilhe com seus amigos, peça para eles dar um like. E você também pode me procurar no WhatsApp, 16 99161 9352 ou no Facebook, Rosicler Alves Dalbó. Pois é muito gostoso a gente recordar essas músicas e saber um pouco mais dessa história da música caipira. É muito gostoso mesmo, então vamos dar continuidade? Eu tinha um companheiro por nome As Galvão, anteriormente chamadas de Irmãs Galvão, é uma dupla formada pelas irmãs Meire e Marilene em 1947. Elas são a dupla sertaneja com mais tempo de atividade no país. Foi no ano de 1947 que a dupla estreia em um programa da Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Paulista, em São Paulo, comandado pelo radialista Sidney Caldini. Em 1985, o maestro Mário Campanha começa a produzir os discos da dupla e com ela inaugurar uma fase mais moderna. Abertas às novas tendências da música regional, foram a primeira dupla a gravar Lambada, recebendo um disco de ouro com a música No Calor dos Teus Braços, de Nicélio Drummond e Cecílio Nena, em 1986. Este LP as projeta nacional e internacionalmente com músicas tocadas em Portugal, no Canadá e na Suíça.
Em 1997, comemoraram seus 50 anos de carreira com um show no Parque da Água Branca, em São Paulo, com a presença de 6.000 pessoas, sendo homenageadas por Sula Miranda, César e Paulinho, Tinoco e Tinoquinho, entre outros. Em 2013, no distrito de Sapezal, bairro rural da cidade de Paraguaçu Paulista, foi inaugurado o Museu das Irmãs Galvão, em homenagem à dupla. Foi nessa localidade que a dupla deu os primeiros passos na carreira, no final da década de 1940. Pra levar meu companheiro, veja quanto eu padeci. Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo na garupa, eu desci e com o cabo do cabresto amarrei ele em mim. Eu saí cortando estrada tão triste, tão amolado, era um frio do mês de junho, seu corpo tava gelado. Regulava meia-noite quando cheguei no povoado, deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte desse rapaz, mais do que eu, ninguém sentiu. Deixei de lidar com gado, minha inclinação sumiu. Quando lembro esta passagem, franqueza me dá arrepio. Parece que a friagem das costas ainda não saiu. Irmãs Castro é uma dupla sertaneja formada por Maria de Jesus Castro e Lourdes Amaral Castro. Em 1938, Maria de Jesus e Lourdes Amaral participaram às escondidas dos pais do concurso Descobrindo Astros do Futuro em Bauru. Venceram o concurso e continuaram a cantar músicas em inglês numa rádio local. A carreira profissional da dupla teve início quando meu pai as viu cantando e gostou do duo perfeito das vozes. Meu pai pediu então autorização aos pais de Maria de Jesus e Lourdes Amaral para ensiná-las o gênero sertanejo. No início dos anos 40, receberam convite para cantar no Rio de Janeiro. Devido à idade, tiveram que falsificar as certidões de nascimento para poder cantar em cassinos. No ano seguinte, gravaram um novo disco contendo o corrido Beijinho Doce de meu pai, que se tornaria o maior sucesso da dupla e um dos clássicos da música sertaneja. Com o sucesso obtido com a gravação de Beijinho Doce, as Irmãs Castro tornaram-se estrelas. Em 1947, gravaram Noites do Paraguai, Guarânia de S. Aguaio, com versão de Ariosvaldo Pires e uma das muitas versões de canções paraguaias e mexicanas que a dupla gravou. Em 1974, lançaram um LP pela Chantecler, quando regravaram antigos sucessos como Beijinho Doce, além de outras músicas como Pelejo Pra Te Deixar, de Biá e Gauchito. Em 1984, participaram do programa Viola Minha Viola na TV Cultura de São Paulo. Dissolvida em 1985, foi a primeira dupla feminina a gravar música sertaneja. Estou junto deles, sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim.
ainda de terra, isto foi há muito. Sulino, cujo nome verdadeiro é Francisco Gotardi, e Marroeiro, cujo nome é João Rosante, formaram uma das mais afinadas duplas do país. Os dois gravaram o primeiro disco dia 13 de abril de 1949 e até se separarem com a morte de Marroeiro no dia 18 de abril de 1978, vítima de erro médico, totalizavam a gravação de 36 discos, 78 rotações, 41 LPs, dos quais 6 só de moda de viola, gênero que os consagraram, e meia dúzia de compactos. Francisco Gotardi, filho e neto de violeiros, ficou conhecido por Sulino em todo o país por causa do sotaque sulista que sempre carregou consigo, e Marroeiro por vir do mato e ter de bom trato com os marruás. Só não mandou em seu nome, mandou, foi em nome do mineiro. Outra juiz que era honesto dali já estava ausente, e o seu substituto não era muito prudente. Chegou a pular de alegre ao ver o lindo presente, dizia lendo na carta o nome do remetente. Sempre gostei dos mineiros, a minerada é boa gente. Enfim chegou novamente o segundo veredito. Mineiro ganhou de novo, o italiano achou esquisito. O italiano blasfemava nervoso, muito aflito. Será que esse juiz perdeu seu gabarito? Ou será que esse mineiro no meu angu tornou por mosquito? Depois da grande vitória, um mineiro saiu falando: eu sabia que o italiano ia repetir meus planos. Assim de 3 velas preta pro caboclo pai Germano, e trancei os meus pauzinhos tudo por baixo do pano. Dessa vez foi no despacho que o italiano entrou pro campo. Conheço um velho ditado que é do tempo dos zagais. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 Diogo Muleiro, o Palmeira, e Sebastião Alves da Cunha, o Biá, passaram a trabalhar juntos em 1952, depois que Palmeira desfez a dupla com Luizinho e Biá a dupla que fazia com Mariano, iniciando a carreira fazendo uma excursão ao norte do Paraná. De volta a São Paulo, depois da excursão, foram contratados pela Rádio Piratininga para fazer um programa semanal. A dupla trabalhou acompanhada pelo sanfoneiro Alberto Calçada. Em 1953, gravaram na RCA Victor o primeiro disco interpretando a valsa Nossa Senhora das Graças, de Palmeira e Arlindo Pinto, e o galope Arroz a Carreteira, de Palmeira e José Paniguel. Gravaram, além de composições próprias, outras de conhecidos compositores, como Ted Vieira, a moda Fazendeiro do Norte, Nhô Pai, o valseado Sobranceia Grossa, e Nhô Basílio, o batuque Piada do Mutum. Em 1954, a dupla passou a se apresentar juntamente com o acordeonista Mário Zan em excursões por vários estados do país. Em 1955, lançaram mais um grande sucesso, a moda Disco Voador, de Palmeira. Ficaram conhecidos como os coronéis da música sertaneja. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu, metade daquele couro
chorando ele pediu. O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, esta metade do couro vou dar pro senhor levar. Ah, acabou. Que pena, né? Pois é, acabou mais um programa, mas não, olha, não deixe de ficar atento. Sabe por quê? No próximo programa continuaremos a falar de artistas que com certeza você irá lembrar e se deliciar com suas histórias, suas músicas. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada e até lá!